Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Vamos para a segunda aula do Yoga com Renata Bustamante. Essa é uma aula de nível intermediário. Se você não fez a primeira aula de nível iniciante, faça antes dessa, porque mesmo que você seja intermediário, ou seja, mesmo que você já pratique yoga há algum tempo, eu acho que você pode aprender com aquela primeira aula de iniciante. A gente sempre pode aprender algo novo com um novo professor, porque cada professor passa uma informação diferente, de uma maneira diferente. Então, realmente, eu sugiro que antes você faça aula de nível iniciante, depois faça essa, mesmo se você já for avançado na prática, tá bem? Muito prazer. Eu me chamo Renata Bustamante, sou professora de Yoga Vinyasa há 5 anos e astróloga. Apaixonada por autoconhecimento e espiritualidade, inclusive eu tenho um outro canal que eu vou deixar aqui o link na descrição. Lá eu levo outros conteúdos sobre esse assunto, sobre astrologia também. O nome do canal é Renata Bustamante. Então vamos lá, vamos sentar no bloco, né? Eu falei na outra aula sobre um bloco, uma almofada que você tenha para a gente meditar, para a gente começar a prática, trazendo a consciência para o corpo, tá? Acalmando um pouquinho a nossa mente. Então, senta sobre os isquios, esses dois ossinhos do glúteo, né? Observa se você está ali neles, inspira o ar pelo nariz e solta pela boca, exalando um som de descontração. Que maravilha, eu adoro fazer isso. Então, aqui os meus pés, eles estão soltos, tá? Eu não fico recolhendo muito eles, eu deixo um pé na frente, um outro atrás, tentando soltar os pés. E aí a gente alinha a nossa postura. Se você estiver fazendo de dia, deixa as palmas para cima, e se você estiver fazendo à noite, para baixo. Então vamos lá. Vai levando a sua consciência para a respiração, soltando o seu abdômen. Observe o ar que entra e sai naturalmente, sem que você altere. Traz a consciência para o corpo, observa se você está numa postura que te traga a sensação de dignidade, com a coluna ereta, o peito aberto, o queixo aponta levemente para o chão. A gente vai continuar o que a gente fez na aula passada, mas já a segunda etapa, né? Que a gente vai fazer respiração completa, Maha Pranayama, direto, tá? Então, começamos exalando o ar, soltando pelo nariz, recolhendo o abdômen. E na inspiração a gente enche o abdômen de ar, passa esse ar para as costelas até chegar no peito e exala peito, costelas e abdômen. Mantém esse ciclo, inspirando, enchendo o corpo de ar e exalando, esvaziando. Lembra que é uma respiração nasal, longa, lenta e suave. Agora procura focar apenas na condução da respiração, no seu corpo. Se você tiver de dia, a gente vai fazer uma contagem de inspirar em 4 tempos e exalar em 4 também. Se você tiver à noite, você vai fazer uma contagem de inspirar em 4 tempos e exalar em 6 tempos. Pode voltar para a sua respiração natural, finalizar esse ciclo da condução do pranayama.
Caso você faça um dia sozinho, você pode fazer por 2 minutos e meio, mais ou menos. Então retorna para a respiração natural, observa se o maxilar está solto, a mandíbula. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas, apenas mantenha a coluna ereta, o peito aberto. Mas relaxa os ombros. E aí você vai abrindo a sua percepção para o todo. Você vai observando os sons que estão presentes aí para você, procurando aceitá-los. A gente procura aceitar esse momento da maneira como ele é, da maneira como ele se apresenta para nós. Às vezes a gente pode ter um barulho desagradável, como aqui eu estou tendo um barulho de obra nesse momento. Mas quando a gente intenciona que isso não vai nos atrapalhar, isso vai apenas passar por nós. A gente observa que existem coisas na vida que nos agradam, outras que nos desagradam, aos nossos sentidos mesmo, mas que a gente pode sempre aceitar. Aceitar o que é. Nós não precisamos gostar ou concordar, mas aceitar nós podemos. E isso nos traz mais paz interior. Quando aceitamos o que está sendo apresentado para nós temos mais calma na alma. A resistência só aumenta aquilo a que a gente resiste e gera uma irritabilidade, um estresse. Então procure entrar em contato com a sua respiração, com o seu corpo, cada vez mais entrando em comunhão com a consciência que observa. Observa a sua respiração, observa o seu corpo nesse ambiente, observa os sons presentes nesse momento. Você vai se separando da mente. A mente é quem julga algo bom, ruim, traz rótulos. Quando você se abstém de fazer isso, você ativa a consciência. Testemunha observadora. Que é o seu eu mais elevado. Vamos agora levando as mãos em prece, em frente ao peito, deixe os polegares tocarem o externo, respira aí no seu coração. Faz uma respiração longa para sentir o coração, sentir o toque no peito. Sorria, procura sorrir, se você puder. Esboça um sorriso que vem dessa comunhão, desse reencontro. E a gente vai trazer uma intenção. Vamos trazer uma intenção para essa prática. Sinta que você quer intencionar. A gente chama de sankalpa na yoga. Pode ser uma frase, uma palavra, algo que você queira se relembrar ao longo da prática e você intencionar. A gente cocria com as nossas intenções, né? Então sinta isso no seu ser, receba. E já agradeça por isso.
Agradeça pela realização da sua intenção antecipadamente. Então deixa a testa cair em direção às mãos e vai entregando a sua intenção, separando as mãos, abrindo os olhos devagar e olhando à frente. Vou começar com algo que me veio de trazer, que é a gente fazer leve batidinhas. Isso aqui é muito bom. Então leve batidinhas aqui no peito, você pode subir um pouquinho e descer, principalmente aqui nessa região entre o peito mesmo, e mais para baixo, porque aqui tem uma glândula, até aqui ó. Aqui a gente tem uma glândula que se chama timo. Respira aí, fecha os olhos e sente um pouquinho essas batidinhas. E aí, essa glândula está relacionada ao nosso coração, à energia de amor, amor próprio, amor incondicional, bem-estar. Sente, observa se você sente essa ativação da glândula. Eu sinto um bem-estar na hora. E quanto mais para baixo, mais a gente sente, tá? Bem aqui assim. Quase, não é na boca do estômago, né? Mas mais para cima. Muito bom. Vamos entrelaçar os dedos. Leva lá. A gente pode já sair do bloco, mas senta nos isquios, tá? Observa se você está nos isquios e não lá no sacro, assim. Então, alonga a sua coluna, entrelaça os dedos, leva na nuca, abre um pouco o peito, afasta os cotovelos, respira. Lembra, agora a gente respira sempre pelo nariz e pelas costelas, né? Pela segunda etapa da respiração completa. A gente recolhe o abdômen, então. Exala, leva o queixo no peito, recolhe o abdômen, solta um pouquinho o pescoço. Agora você deixa pesar um pouco, fechando os cotovelos. Muito bom. Solta e vamos para Balasana. Então gira, Balasana, a gente une os pés e afasta os joelhos mais largos um pouquinho do que o quadril, tá? Afasta bem. Desce o tronco, a testa vai para o chão e a gente ativa os braços. Solta o ar pela boca um pouquinho, testa tá no chão, empurra o chão, tirando o cotovelo do apoio no tapete. Alongando a coluna, criando espaço entre as vértebras, sente a postura, essa postura em que você sempre pode retornar quando você sentir que você precisa descansar ao longo da prática. Faz uma diagonal para o seu lado direito, leva a mão esquerda por cima da direita, respira aí. Ainda descendo o tronco para o chão, sente a lateral esquerda alongando um pouquinho. Exala no centro e caminha para o lado esquerdo agora, a mão direita vai por cima da esquerda. Deixa os braços alongados, testa para o chão. Empurrando ainda o quadril para os calcanhares. Exala, volta ao centro. Maravilha, desenrola a coluna vértebra por vértebra. E aqui rapidamente, se você sente desconforto nessa postura, a gente vai ficar rapidinho, mas uma opção é você sentar num bloco, observa se isso melhora para você, ou trazer um cobertor aqui, uma almofada mais molinha. Mas a gente só vai entrelaçar os dedos para acordar um pouquinho os punhos e soltar dessa maneira. Aqui, ó, pensa em soltar o punho, tá? Sua intenção de soltar um pouquinho. Faz isso aqui, solta, solta, solta. E beleza, já saímos dessa postura, a gente vem para 4 apoios. Na verdade, a gente não vai para 4 apoios, a gente vai para Balasana de novo. E aí a gente vai arredondar a coluna na inspiração.
A gente vem para quase 4 apoios, mas é uma semi-prancha para um chaturango. Exala descendo. Segura o seu abdômen, tá? Segura o seu abdômen, não solta ele não. Inspira, abre o peito, girando o ombro para trás, unindo as escápulas e exala, volta para Adho Mukha. Para Adho Mukha não, para Balasana, desculpa. Então, ó. Vamos fazer de novo. Inspira arredondando um pouquinho a coluna. É seguida a sequência. Exala, tenta sincronizar a respiração. Cotovelo fechadinho. Segura o abdômen. Exalou. Inspira. Une as escápulas, empurra o chão. Exala. Balasana. Então a gente está começando a sincronizar a respiração com o movimento. Ó, mais uma vez, inspira. Arredonda. Exala. Em vez de fazer isso, não solta o seu abdômen para frente. Exala, faz a força aqui no braço. Deita, apoia o peito. Inspira. Uniu as escápulas. E exala. Balasana. Última vez. Inspira, arredonda, exala. Flexionou. Deitou. Traz aqui o antebraço. A gente vem para cobra. Cobra baixa. Aqui, ativa as suas pernas. Os cotovelos na linha dos ombros. Os dedos afastados, olhar à frente. Então aqui a gente não tá aqui, tá? A gente tá aqui, ó. Empurra o chão, traz a ativação do braço, olha no ponto fixo à frente e respira. Sente o alongamento da coluna. A gente vai então inspirar e na exalação flexionar o joelho esquerdo e olhar para o lado direito. Inspira, volta à frente, solta a perna. E na exalação, olha para o lado esquerdo e flexiona o seu joelho direito, apontando o pé em ponta. Então aqui a gente está sincronizando o movimento, trazendo muita consciência para as lateralidades, né? Para esquerda e direita. Ó, mais uma vez, inspira. Na exalação, olha para o lado direito e sobe sua panturrilha esquerda. Inspira, voltou. Exala para o outro lado. Beleza, voltamos. Empurra o chão um pouquinho mais agora. As mãos estão à frente. Abre o peito, sente o alongamento lá na coluna. E volta. Maravilha. As mãos aqui perto do peito. Inspira, empurra o chão. Com os ombros para trás, ó. Afasta os ombros das orelhas sempre, tá? E na exalação a gente ativa os dedos e vai para Adho Mukha. Adho Mukha, a gente flexiona o joelho, o outro olha por debaixo da axila de um lado para o outro. E os pés ficam na largura do quadril, cabeça solta, empurra bem o chão para aproximar o tronco das pernas. Os joelhos não estão para dentro, alinha o joelho com o dedão. E aí caminha lá para os seus pés, as mãos para os pés, chegando aqui, flexiona os seus joelhos, abraça os cotovelos e balança, solta bem. Fecha assim com a cabeça, para um lado, para o outro. Solta o tronco. Deixa soltar, solta os braços. E caminhamos para a prancha. Ó, prancha. Então, o quadril não está nem muito lá no alto, nem muito embaixo. Recolhe o seu abdômen, empurra o chão. As mãos estão alinhadas com os ombros, o olhar entre as mãos. Na exalação, Adho Mukha. Se precisar dar um passinho para frente, expira. Pode sempre flexionar o joelho, empurra o chão com as mãos. E na próxima inspiração, a gente dá um impulso, ó, flexiona o joelho, meia ponta, o pé vem entre as mãos. Ah, meu pé não chegou, só chegou até o meio do caminho. Com a mão direita, pega o tornozelo e traz à frente. Apoia o joelho e peito do pé no chão. E aqui, se o seu joelho doer, o joelho que está apoiado no chão,
Você vai dobrar o tapete dessa maneira e vai aqui continuar na postura. A gente está com as mãos em copo, olhar à frente, respira, solta o quadril. Respira longo, recolhe seu abdômen. E beleza. A gente tira agora o joelho esquerdo e fica no corredor baixo ainda, mãos em copo, sem joelho. Alonga a perna esquerda e vamos dar um impulso, ó, dar um impulso para unir esse pé com o direito. Aqui na inspiração a gente alonga as pernas em Ardha Uttanasana, tenta alongar. Você pode trazer as mãos acima ou abaixo do joelho, que for melhor para você. Quanto mais para cima, mais fácil para alongar. Só não apoia no joelho, para não dar pressão ali na articulação. A coluna está alongada, o olhar à frente. Respira e na exalação aproxima. Aqui você pode flexionar o joelho, pode puxar um pouquinho pelo calcanhar também. Se precisar, puxar o tronco. Não fica muito afastado da perna, tá? Se você tiver, flexiona o joelho, aproxima a testa que é em direção à canela, baixa o quadril e desenrola vértebra por vértebra para subir. Maravilha, essa postura Tadasana, na postura da montanha. Aqui eu vou tirar o casaco porque às vezes atrapalha até o microfone, ele pode atrapalhar. E já dá um calorzinho, né? Já dá um calorzinho no corpo. Às vezes a gente começa no inverno de casaco e depois termina sem nada. E só no Shavasana, no relaxamento, a gente volta. Então, Tadasana, essa postura parece simples, mas não é. Então aqui eu ativo, coloco a energia até a ponta dos dedos das mãos. Meu queixo está paralelo, eu olho à frente. Recolhe o abdômen, encaixa o quadril, então não empina o glúteo, encaixa, respira pelas costelas. Às vezes a gente faz essa exalação pela boca, é bom, né? E aí a gente volta a respirar pelo nariz. Vamos inspirar, elevar as palmas. E na exalação a gente aproxima novamente o tronco, ó. Aproxima, pode sempre flexionar o joelho, testa quer chegar. Essa é a Uttanasana na postura. Inspira, alonga as pernas, alonga a coluna, olhar à frente em Ardha Uttanasana, mãos acima ou abaixo do joelho, mãos para o chão, flexiona um pouquinho o seu joelho e caminha com o pé esquerdo lá, voltando para corredor. Apoia o joelho e peito do pé novamente, lembra se precisar, dobra o seu tapete, mão esquerda no chão, a palma inteira, ou aqui você pode usar um bloco nessa torção. Você vai apoiar o bloco no chão e a mão inteira, ou você fica com a mão em copo para dar altura. Inspira e torce. Nessa torção eu prefiro apoiar a mão inteira. E aqui você pode ficar nessa variação, ou você pode tirar o joelho esquerdo de apoio e olhar lá no seu polegar. Respira longo. Uma outra variação. Mão direita para o chão. Você pode também passar para a prancha direto. Fazer isso ou apoiar o joelho, se você estiver com o joelho, passar para 4 apoios, tá? Se você passou para a prancha direto, você vai apoiar o joelho, inspira, exala, o cotovelo não abre, ele cola no corpo. Exala, desceu, inspira. Une as escápulas, empurra o chão, girando o ombro para trás e afastando da orelha, e exala em Adho Mukha. Eu sempre dou um passinho para frente quando eu volto para Adho Mukha, e aí eu solto bem o meu pescoço. Eu sinto estalando a cervical. Eu forço um pouquinho o queixo no peito. Respira longo. E vamos para o outro lado, ó. Meia ponta.
eu flexiono o joelho, dou um impulso, fica mais fácil do pé chegar. Mas se ele não chega, você puxa com o tornozelo, a mão esquerda, você puxa o seu tornozelo, apoia o pé e o joelho direito agora. Mãos em copo, olhar à frente, respira no corredor. Olhar num ponto fixo traz mais concentração. Recolhe o abdômen, respira longo, inspira todo o ar que você pode e exala todo o ar. Tira o joelho direito, sente esse alongamento sem o joelho e dá um impulso para na inspiração você já fazer o ar da Uttanasana. Eu faço com as mãos abaixo do joelho ou no chão, você pode fazer com as mãos acima. Na exalação, Uttanasana, aproxima o tronco. Baixa o quadril e desenrola vértebra por vértebra. Voltamos para Tadasana. Sempre que precisar, solta o ar pela boca. Então a gente está começando a sincronizar o movimento mais com a respiração, fluir um pouco mais, né? Vamos lá. Eu sei que é um desafio respirar junto pelo nariz. Então, se você estiver respirando pela boca, é normal no início, com a prática você vai respirando totalmente pelo nariz. Vamos então, se você não tiver muito espaço para abrir os braços, como eu aqui, inspira. Pode ser pela frente e exala, desce as pressas, aproxima o tronco. Inspira, alonga o seu tronco. E as pernas flexionam. Se você puder, flexiona um pouquinho mais agora. Isso é bom que alonga o tornozelo, né? E dá um passo com o pé direito para trás. Corredor. Apoia joelho e peito do pé. Novamente. Então aqui, ó, vou mostrar como é o bloco. Não adianta você trazer o bloco e não apoiar a mão inteira. Aqui o bloco tem alturas. Então vou fazer a altura média. Inspira na torção. A média aqui tá até ruim. E comprime um pouquinho aqui, aproxima o ombro. Eu prefiro ainda sem o bloco. E aqui, sem o joelho, respira olhando no seu polegar. Coloca a energia lá no dedo. Alonga bem na linha do ombro o braço. Apoia a mão esquerda no chão. Inspira. Passa para a prancha se puder ou para 4 apoios. Joelho. E na exalação que a gente desce. A gente desce exalando, controlando essa descida. Inspira. Abre o peito, afasta o ombro da orelha. E exala, ativa os dedos. Adho Mukha. Dou um passinho para frente. E aqui não deixo o peso nos ombros, lembra? Eu empurro. Sente o alongamento do posterior das pernas também. Respira, solta bem a cabeça. Vamos à frente agora, de novo, né? Dando um passo e outro. Então, meia ponta, flexão no joelho, passo longo, direita e esquerda. Maravilha, inspira em Ardha Uttanasana. Essa aqui é uma variação bem mais avançada, exala em Uttanasana. Pode fazer a sua, tá? Baixa o quadril, inspira, desenrola. Para um pouquinho. Pausa aqui as mãos em prece, sente o coração. Sente já uma energia no coração, talvez os batimentos mais acelerados. Mais calor no corpo. Relembra a sua intenção da prática. Agradece por ela. Fique já feliz antecipadamente para a realização da sua intenção. Então, gente, eu vou explicando as variações para vocês. Mesmo que eu faça uma mais avançada em algum momento, faça que você sinta que é melhor para você agora, tá? É importante a gente respeitar todos os momentos. A gente vai agora para a postura de equilíbrio. E aí a postura da árvore eu vou virar para vocês, porque assim vocês verão melhor. Postura de equilíbrio é importante a gente olhar num ponto fixo sempre para frente. Não olha para o chão e nem para o teto ou para o céu, tá? Então aqui a gente vai fazer a postura da árvore
E a gente tem uma opção. Primeiro vamos começar com a base esquerda no chão, tirando o pé direito. Então você deixa todo o seu peso para o lado esquerdo e o pé direito fica mais leve. Você pode ficar aqui, você pode começar aqui, ó. É importante também recolher o abdômen, respirar pelas costelas. Então essa aqui, você pode ir tentando tirar o pé e subindo o pé até a panturrilha. Então o joelho aponta para fora e o seu quadril está encaixado, tá? Você não deve empinar o glúteo. Encaixa o quadril e recolhe o abdômen. O joelho, ele não é para frente nem para diagonal. Tenta para lateral mesmo, tá? Respira aqui. Aonde você não vai colocar? No joelho. No seu joelho de base você não pode colocar, porque isso empurra a articulação. Você pode trazer acima do seu joelho, colocando o calcanhar bem próximo à virilha, e aí os dedos dos pés vão ficar acima do joelho. Contrai o glúteo. O que acontece muitas vezes? Ó, meu pé escorrega. Ele só não escorrega quando eu estou apoiando na minha própria pele. Então, quando a gente está com uma roupa, tem essa variação também, que é o peito do pé próximo à virilha. Então a gente tem opções quando escorrega. Ou a gente fica aqui, porque aqui não escorrega muito, né? Ou a gente traz o peito do pé e tenta descer o seu joelho. Então aqui eu posso ficar com a mão em press, dessa maneira, segurando o meu pé. Ou posso trazer por trás da coluna e pegar meu antebraço. Se você está nessa variação aqui, traz as mãos em press. Você pode também fazer essa variação alongando os braços. Olhar à frente. Tenta não olhar para mim agora. Olha num ponto fixo. Sente o seu corpo todo trabalhando. E desce os braços. Sai da postura tranquilamente. Solta as pernas. Solta o ar pela boca. A gente fica um tempo numa perna ali parada de base. O sangue fica parado ali e começa a incomodar um pouquinho, né? Então a gente solta e aí vamos para o outro lado. Então sempre tem um lado que a gente sente uma base mais firme no chão, mais equilíbrio. Observa qual é a sua que você sente isso, né? Então essa variação aqui, né? Contrai o glúteo, forçando a perna, que você pode fazer aqui. Você pode também fazer assim. Importante estar respirando, olhar num ponto fixo, ou essa variação em que traz, ó, caí. Caí, tentei me recuperar, não consegui. Então é isso que acontece, gente. Quando a gente cai, a gente apenas volta. Olhar num ponto fixo, concentração. Vou fazer essa variação aqui. Você pode experimentar as duas também. Libera o maxilar, respira longo pelo nariz, inspira todo o ar e exala todo o ar. Só depois, então, você volta a inspirar novamente, porque senão a gente fica com uma respiração curta. E a gente aqui na yoga, a gente alonga ela. Se solta. Vamos voltar para o início do tapete, continuando a prática. Os pés vão para fora, numa diagonal. Diagonal não é nem para frente nem para o lado, né? É o entre. Numa diagonal, só meu calcanhar está no tapete, tá? Afasta um pouquinho, inspira. Alonga os braços, essa postura da estrela, e na exalação flexiona o seu joelho. A gente passa pela postura da deusa aqui com as mãos ativas e você pode apoiar no chão. A gente está em Malasana agora, essa postura. Você pode também trazer um bloco aqui. Você pode trazer a altura que você quiser do bloco, são 3 alturas. Se é muito intensa a postura para você, você pode ficar aqui e aí você vai mudando a altura do bloco, ó. Olha que interessante. O bloco é bom, tem 3 alturas, aí você vai, à medida que você vai ficando, você vai mudando a altura. E aí quem pode fazer também sem bloco, aqui a gente pode afastar os joelhos e trazer as mãos em prece, fechar os olhos. Essa é mais avançada, a postura mais intensa.
Você pode olhar à frente, você estiver com as mãos no chão, olha entre as mãos, respira pelo nariz. Você pode fechar os olhos aqui. Aqui é importante abrir o peito e soltar o seu quadril. Se você estiver numa variação com bloco, não se preocupe, tá? Com o tempo vai mudando, a gente não precisa fazer o mais intenso, gente. Só o nosso ego que quer. Nossa alma, o que ela quer é estar presente, respirando, fazendo o melhor pra gente. Então vamos passar para a prancha. Prancha mais uma vez. Força aí um pouquinho. A gente vai para a prancha baixa, que é com o antebraço no chão. Sempre, ó, o cotovelo alinha com o ombro. Respira. Desce o seu quadril. Nem muito, nem fica lá no alto. Com a intenção de ser bem retinho aqui a prancha. Exala o joelho no chão. Afasta ele. Descansa em Balasana. Testa para o chão, os braços lá em direção aos pés. Agora relaxa um pouco. Só respira com consciência. Observa como você está. Descansa. E vem desenrolando, empurra o chão. Vamos sentar e finalizar com uma restaurativa. Na yoga, a gente geralmente finaliza a prática com uma postura restaurativa ou uma invertida. Às vezes, quando eu não passar aqui, é para a aula não ficar muito longa, tá? Eu vou passar hoje uma restaurativa para vocês. Essa restaurativa é muito boa para fazer, principalmente à noite. Então, caso você esteja fazendo aula de manhã e não queira fazer agora, tudo bem. Você pode fazer à noite, pode fazer na sua cama, no sofá. Sabe, no final do dia, a gente eleva os pés, deixa solto. Não tem aqui rigidez nenhuma. É só respirar um pouquinho, isso gera homeostase, que é o equilíbrio no corpo. A gente pode também trazer o bloco aqui mais ou menos na lombar, no quadrado lombar. Você pode ver onde é mais confortável para você. Essa é uma opção, ou sem bloco também funciona. A gente pode ficar 2,5 minutos aqui, mais ou menos, tá? Relaxando um pouco. Você pode trazer uma mão no peito, outra no plexo solar também, se quiser. Relaxa. Isso também é muito bom para a circulação das pernas, do sangue, né? Nas pernas, nos membros inferiores. Relaxa a sua face. E beleza. A gente abraça os joelhos. Massageia um pouquinho a lombar. Uma mão em cada joelho. Massageia. Faz um círculo aqui. E aí, ó, abraça um pouquinho o seu joelho esquerdo, deixa a perna direita no chão e solta um pouquinho, leva para o lado, abre o braço esquerdo e solta a cabeça lá para o lado esquerdo. Deixa o seu ombro esquerdo no chão, se precisar volta um pouquinho na torção, mão direita está no joelho e volta. Abraça seu joelho direito agora, alonga a perna esquerda no chão, puxa em direção ao peito, leva com a mão esquerda o joelho direito para o lado esquerdo, solta a cabeça para o lado direito, o braço direito, fecha os olhos, relaxa. Muito bom na yoga que a gente vai aprendendo muito sobre a consciência corporal, né? Lado, direito, esquerdo. Vai relaxando totalmente. E a gente vai para Shavasana, com os pés mais largos do que o quadril. Os braços a 45 graus mais ou menos, né? Deixa só a axila respirar um pouquinho. Inspira e solta o ar pela boca. Ai.
relaxa, se entrega para o chão. Vai observando o ar que entra e sai pelo nariz. O abdômen sobe e desce. Você não precisa fazer mais nada agora, só se entregar totalmente. Você não conduz mais a sua respiração. E o seu objetivo aqui agora é relaxar todo o corpo. Observar a musculatura que ainda está ativa, contraída e descontrair. Relaxando cada vez mais. Relaxando a mente, relaxando o coração. Desfruta desse momento, do seu relaxamento, se permite. Ficar um pouquinho aqui se entregando, digerindo a prática. Esse é um momento para a gente digerir tudo que foi trabalhado, toda a parte física, toda a parte energética, mental, emocional, espiritual. Para que a gente integre bem essas renovações. Quando se observar com rigidez física, mental, volta a perceber a sua respiração, o abdômen, relaxa novamente. Até a nossa capacidade em relaxar também pode ser treinada. Vai movimentando as extremidades, os dedos das mãos e dos pés, se espreguiçando. Abraça os seus joelhos. E entra na postura fetal. Fica um pouquinho nessa postura de renascimento, postura de acolhimento. Se parabeniza por ter feito essa prática, se agradece por ter praticado, por ter dado o seu melhor. O seu melhor é o suficiente. Empurra o chão com a mão para sentar em postura inicial. Senta lá no seu bloco almofada, só para a gente finalizar. Observa como você está. Respirando com consciência. Mãos em prece em frente ao peito. Agradece mais uma vez pela sua intenção que você está criando. Deixa a testa cair em direção às mãos. Finaliza da sua maneira essa prática. Obrigada. Namastê. Até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, compartilhe com alguém. Curta, deixa a sua curtida, é importante para mim. E até a próxima aula de nível avançado. Até semana que vem. Fiquem com Deus.